No Estreito do Bósforo, onde o Ocidente e o Oriente se encontram, uma mega cidade que já foi capital de 3 grandes impérios, ostenta uma das maiores relíquias arquitetônicas do mundo antigo. Essa cidade atualmente tem o nome de Istambul, mas também já foi chamada de Bizâncio, Nova Roma e Constantinopla, entre outros vários nomes. A maior construção fechada do mundo durante quase 1000 anos tem sido palco de disputa entre cristãos e muçulmanos pela sua posse física e espiritual. Já foi catedral cristã, ortodoxa e católica, mesquita muçulmana, museu e agora, no ano de 2020, volta à condição de mesquita muçulmana. No vídeo de hoje, acompanhe a história de Hagia Sophia, Santa Sofia ou Hagia Sophia. Eu sou Fernando Araújo e você é bem-vindo ao nosso canal. Bizâncio, mitos e lendas. Segundo Eusébio de Cesareia, Bizâncis, em grego, ou Byzantium, em latim, foi uma cidade da Grécia Antiga fundada por colonos gregos da cidade de Mégara, por volta de 658 a.C. Bizâncio teve como fundador o rei Bizas, que, de acordo com tradição mitológica muito comum no que se refere a atribuir uma origem divina a cidades, estados e colônias gregas, Bizas era filho de Queroessa, filha de Zeus e Io, também chamada Europa, tendo como pai o deus do mar, Poseidon. Reza a lenda que Zeus seduziu Io, ou Europa, filha do gigante Arcos, que tinha 100 olhos. Io era uma das sacerdotisas do templo da deusa Hera, sua esposa. Para enganar o gigante, que mantinha severa vigilância sobre a filha, mesmo quando estava dormindo, o maior dos deuses gregos, num passe de mágica, a transformou numa linda novilha branca. Zeus montou sobre seu dorso, fazendo esta atravessar a nado as águas do Estreito do Bósforo, onde lhe devolveu a forma humana e a seduziu no local até hoje conhecido pelos turcos como o Corno de Ouro. Descoberta a traição, Hera ficou furiosa e, como não podia se vingar de Zeus, castigou então o gigante Argos, deixando-o totalmente cego, retirando todos os seus olhos e os colocou nas penas de um pavão. A despeito dos mitos gregos, que posteriormente foram desqualificados, relegados à condição de fantasia sem nexo ou simplesmente foram ignorados desde os primórdios do cristianismo, era comum às cidades-estados gregas e suas colônias erguerem templos para honrar seus deuses, semideuses e heróis. Na antiga cidade de Bizâncio, Zeus e Poseidon eram as divindades mais cultuadas pela população local. Há quem diga que a primeira igreja cristã teria sido construída sobre as ruínas de um antigo templo grego, que os cristãos passaram a chamar pejorativamente de deuses pagãos. Bizâncio passou a ser domínio romano no ano de 196 d.C., considerada uma cidade rebelde, depois que se aliou ao general romano Persênio Níger, que tentava derrubar o então imperador Sétimo Severus, que ordenou um ataque massivo contra Bizâncio. A cidade foi sitiada, arrasada e ocupada pelas forças do Império Romano, sofrendo graves danos. Vencidos os bizantinos, como assim ficaram conhecidos pelos romanos, a cidade foi reconstruída e rapidamente reconquistou a sua prosperidade, passando então a ser propriedade do Império Romano. Você sabia que a construção de Hagia Sophia foi precedida por um grande massacre? Constantinopla, janeiro do ano 532 da Era Comum. Uma acirrada corrida de cavalos no hipódromo da cidade teve como consequência imediata atos de extrema violência. Em Constantinopla, existiam organizações desportivas rivais que defendiam suas cores no hipódromo, onde a rivalidade desportiva refletia divergências sociais, políticas e religiosas.
Eram os verdes, os azuis, os brancos e os vermelhos. Esses grupos haviam se transformado em verdadeiros partidos políticos. Os azuis reuniam representantes dos grandes proprietários rurais e da ortodoxia da Igreja Romana. Já os verdes, em matéria política, eram partidários da democracia pura ou anárquica e incluíam em suas fileiras altos funcionários nativos das províncias orientais, comerciantes, artesãos e adeptos da doutrina monofisista, que atribuía apenas um caráter divino a Jesus Cristo, condenada pelo Concílio de Calcedônia. De acordo com relatos e cronistas da época, como o historiador Procópio, a revolta eclodiu porque houve uma dúvida cruel sobre qual dos cavalos venceu a corrida. Nike era o cavalo pelo qual a população torcia e chegava quase empatado com outro concorrente, o da equipe do imperador. Cabeça com cabeça cruzaram a faixa final. Consultado para resolver o dilema, Justiniano declarou que o vencedor seria seu cavalo. A plebe enfurecida rebelou-se e começou uma discussão entre as várias classes sociais para saber quem tinha sido realmente o vencedor. A revolta, de fato, não se deu apenas por causa de um simples resultado de uma corrida de cavalos, mas sim por uma série de motivos que já estavam acontecendo há muitos anos: a fome, a criminalidade, a falta de moradia e, sobretudo, os altos impostos cobrados pelo governo eram os maiores motivos da revolta. Até então, os imperadores tinham tentado enfraquecer um grupo, apoiando o outro. Justiniano recusou essa solução, provocando a união dos verdes com os azuis, que insuflaram o público e se rebelaram. A rebelião se propagou rapidamente por toda a capital e ganhou proporções gigantes, ficando fora de controle. A população queria uma diminuição imediata dos altos impostos cobrados. Manifestantes saíram aos gritos de Nica, Nica, vitória, vençam os impostos. Os rebeldes trucidaram a guarda real e dominaram quase toda a cidade. Chegaram até a proclamar um novo imperador, Anastácio. Entre os dias 13 e 14 de janeiro do ano 532 da Era Comum, a cidade de Constantinopla foi transformada literalmente numa verdadeira praça de guerra. Revoltosos atacaram edifícios públicos que simbolizavam a ordem social e o poder real. Parte deles acabou se amotinando na igreja de Santa Sofia. Outro grupo confrontou a guarda imperial pelas ruas da cidade, chegando até as portas do palácio, confrontando com a guarda imperial, que resistia bravamente contra seus atacantes. Diante da gravidade da situação, o imperador Justiniano ameaçou deixar o trono, mas foi convencido por sua mulher, a imperatriz Teodora, a permanecer no palácio e enfrentar os revoltosos. Justiniano decidiu reagir e encarregou o general Flávio Belisário de cercar o hipódromo e sufocar de vez aquela rebelião. A revolta foi rapidamente reprimida pelo general, que ao lado do seu exército matou e degolou cerca de 30.000 pessoas no hipódromo. Vencidos os revoltosos neste local, a luta continuou pelas ruas, onde eram travados sangrentos combates. Apesar da reação fulminante do exército legalista, que havia sido chamado às pressas para conter a revolta, ainda havia um último foco de resistência, amotinado nas dependências da igreja de Santa Sofia. Com carta branca do imperador para punir todos aqueles que não depusessem as armas e se entregassem a seus comandados, Belisário então deu ordens para que os revoltosos saíssem do templo pacificamente. Diante da recusa dos amotinados, o general bizantino ordenou a invasão da igreja e aniquilou todos aqueles que ousavam resistir. Após uma investida extremamente violenta, quase todos os revoltosos estavam mortos ou gravemente feridos. Esses últimos, a exemplo dos primeiros, acabaram sendo executados por desafiar a autoridade do imperador. A igreja de Santa Sófia teve seu telhado de madeira completamente incendiado e grande parte de sua estrutura ficou seriamente comprometida. O final da revolta de Nica resultou num verdadeiro banho de sangue, um saldo de mais de 35.000 mortos. Vencida a rebelião pelo uso da força e com a oposição totalmente controlada,
O imperador Justiniano, a partir de então, reinou como um autêntico déspota oriental. Como grande parte dos prédios públicos ficaram seriamente danificados em consequência da revolta, o imperador manteve a cobrança de pesados impostos para reconstruir a cidade. Com o propósito de fazer as pazes com a igreja, Justiniano demoliu a igreja de Santa Sofia e, em seu lugar, ordenou a edificação de uma grande basílica que ficaria conhecida na história como Hagia Sophia. Constantinopla, 23 de fevereiro do ano 532 da Era Comum. Pouco mais de um mês após o massacre da revolta de Nica, que vitimou cerca de 35 mil pessoas e resultou na destruição da Basílica de Santa Sofia, o imperador Justiniano decidiu construir uma terceira igreja, completamente diferente. Uma basílica maior e mais majestosa que suas antecessoras. Justiniano, então, escolheu o médico Isidoro de Mileto e o matemático Artêmio de Trales como arquitetos, mas Artêmio morreu ainda no primeiro ano da empreitada. A construção foi descrita na obra Sobre Edifícios segundo o historiador bizantino Procópio. O local desta grande obra já havia sido um templo dedicado a Zeus na antiga Bizâncio, onde havia sido erguida a Basílica de Constantino, a Igreja dos Santos Apóstolos, também chamada Magna Eclésia, por volta do ano 330 da Era Comum. Este templo desabou após um terremoto no ano 404, sendo reconstruído pelo então imperador Teodósio II no ano 415, com o nome de Santa Sofia. O imperador Justiniano não poupou nenhuma despesa para a edificação da grande igreja. Foram trazidos materiais e construção de todo o império, desde colunas helênicas retiradas do templo de Ártemis em Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo na Turquia, grandes blocos de pórfiro de pedreiras do Egito, mármores verdes da Tessália na Grécia, pedras negras do Bósforo e amarelas da Síria, entre outros materiais. Foram mais de 5 anos de trabalhos para a conclusão das obras, onde mais de 10 mil pessoas, entre pedreiros, carpinteiros, ladrilheiros, vitralistas, entre outros operários, trabalharam intensamente durante sua construção. Esta nova igreja foi, ainda na época, reconhecida como um grande feito de engenharia e arquitetura. Santa Sofia é um dos grandes exemplos ainda existentes da arquitetura bizantina. No seu interior, decorado com pilares de mármore e mosaicos, é de grande valor artístico. O próprio imperador Justiniano supervisionou a finalização da maior catedral já construída na época. Ela foi a maior conquista arquitetônica da Antiguidade Tardia e sua influência se espalhou pelo mundo ortodoxo, católico e islâmico. As maiores colunas são de granito, que tem entre 19 e 20 metros de altura, e a maior tem pelo menos 1,5 metro de diâmetro, pesando cerca de 70 toneladas. Por ordens do imperador, 8 colunas coríntias foram desmontadas do templo romano dedicado a Júpiter, em Baalbek, no Líbano, e enviadas a Constantinopla para a construção de Santa Sofia. O vasto interior do templo tem uma estrutura complexa. A nave principal é coberta por um domo central, que no seu ponto mais alto está a 55 metros e 60 centímetros do chão e repousa sobre uma arcada com 40 janelas usadas para a iluminação natural do templo. Restaurações em sua estrutura o deixaram com uma forma elíptica, com o diâmetro variando entre 31,24 e 30,86 metros. Tanto na entrada ocidental quanto no lado oriental, há aberturas em forma de arco ampliadas em semidomos de diâmetro idêntico ao domo central, suportados por excedras em forma de semidomos, uma hierarquia de elementos encimados por domos construídos de forma a criar um vasto interior de forma alongada, culminando com uma abertura de 76 metros e 20 centímetros no total. As superfícies interiores são cobertas com mármores policromáticos verdes e brancos com pórfiro púrpura, além dos mosaicos dourados. O imperador, juntamente com o patriarca Antíquio de Constantinopla, inauguraram a nova basílica em 27 de dezembro do ano 537,
numa cerimônia pomposa, precedida por 2 semanas de intensas comemorações por toda a cidade de Constantinopla. Ao adentrar na basílica, Justiniano teria exclamado uma frase que ficaria famosa entre seus súditos na época e documentada por cronistas da época que legaram para a posteridade: Deus me deu a honra e o privilégio de realizar este grande feito. A riqueza e o nível artístico da basílica teriam levado Justiniano a dizer: Salomão, eu o superei. Contudo, os mosaicos internos só foram completados sob o reinado de Justino II, sucessor de Justiniano. Santa Sofia se tornou então a sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla e o local preferido para a realização de cerimônias oficiais do Império Bizantino, como coroação de seus imperadores. Entretanto, terremotos em agosto do ano 553 e em 14 de dezembro do ano 557 racharam o domo principal e o semidomo oriental, sendo que o primeiro desabou completamente no terremoto seguinte, em 7 de maio de 558, destruindo o ambão, o altar e o cibório. O colapso foi causado principalmente pelo peso da estrutura, grande demais, e pela enorme carga de cilhamento do domo, que era plano demais. Esses problemas levaram à deformação das colunas que sustentavam o domo. O imperador, então, ordenou que a igreja fosse imediatamente restaurada e confiou a tarefa a Isidoro, o moço, sobrinho de Isidoro de Mileto, que se utilizou de materiais mais leves e elevou o domo à altura de 6,5 metros, dando ao edifício a sua altura interior atual de 55,60 metros. Além disso, Isidoro trocou o tipo de domo, erigindo uma abóbada em cruzaria com pendículos com diâmetros entre 32 e 33 metros. Esta reconstrução foi completada no ano 562 e o poeta bizantino Paulo Silenciário compôs um longo poema ainda existente, conhecido como Ecfrases, onde ele a comparou a um campo de mármore com tantas cores utilizadas. Mesmo com sua estrutura física sobrevivendo a imensos desastres naturais, Hagia Sophia também testemunharia um duelo entre iconoclastas e iconófilos. Esses primeiros defendiam a destruição das imagens inspirados no judaísmo e alegavam idolatria. Os iconófilos eram a favor da veneração das imagens, segundo as quais inspiravam as figuras de Jesus Cristo e da Virgem Maria. O embate durou entre os anos de 726 e 843 da Era Comum, quando o Concílio de Nicéia II ratificou a veneração das imagens e excomungou os iconoclastas. O movimento iconoclasta. No ano 726 da Era Comum, o imperador bizantino Leão III da dinastia Isáurica, que reinou entre 717 a 741, adepto da doutrina monofisista e atribuía somente um caráter divino a Cristo, entrou em choque com a Igreja ao determinar por meio de um decreto que fossem retiradas todas as imagens pintadas em quadros, esculpidas em pedras ou oratórios, afrescos e mosaicos de todas as casas, templos e mosteiros cristãos do Império Bizantino, começando pelas magníficas representações em mosaico de Cristo e da Virgem Maria na Basílica de Hagia Sophia. A veneração de imagens, apesar das controvérsias, é uma prática comum desde os primórdios do cristianismo. Por todo o Império Bizantino, mosteiros cristãos eram verdadeiros ateliês onde hábeis artesãos e monges pintavam imagens cristãs em tecido e eram emolduradas, benzidas pelos monges e vendidas aos fiéis, garantindo assim uma boa fonte de renda para os mosteiros. Haviam quadros e oratórios de madeira para todos os segmentos sociais, acessível a todas as famílias cristãs. Estes ícones eram comercializados tanto nos mosteiros quanto nas feiras livres, que veio a se tornar uma tradição o culto das imagens. Um dos mais famosos quadros representando o Menino Jesus e a Virgem Maria
foi pintado por volta do século VII da Era Comum. Este quadro ficou conhecido como a Virgem de Vladimiro e, ao longo dos séculos, se tornou um dos mais populares de toda a cristandade. Inspirado nos princípios do judaísmo e do islamismo, que proíbem o culto às imagens com representações de figuras humanas, Leão III, por meio de um decreto, ordenou que fossem destruídas todas as imagens, sob a alegação de idolatria baseada no sincretismo religioso, já que as imagens cristãs, mesmo tendo suas próprias características, segundo sua interpretação, tiveram como inspiração as estátuas dos deuses pagãos da mitologia grega. Esta decisão polêmica do imperador encontrou apoio naqueles que defendiam a destruição das imagens, os iconoclastas, total repúdio dos monges e dos cristãos iconófilos, favoráveis à veneração das imagens. O confronto entre iconoclastas legalistas e iconófilos foi inevitável e extremamente violento. Mosteiros, templos e casas iconófilos acabaram sendo invadidas, todas as imagens e quadros que eram encontrados foram destruídos. Muitas pessoas comuns que defendiam o culto às imagens, bem como diversos monges que discordavam com veemência de tal decreto, foram torturados, mortos, exilados por questionar a ordem direta do imperador. Até mesmo membros da elite econômica de Constantinopla, iconófilos convictos, foram ridicularizados e execrados publicamente pelos iconoclastas, que em alguns casos confiscaram todos os bens destas famílias, por manter em suas casas símbolos religiosos representados em forma de quadros ou estátuas. Protestos contra e a favor da veneração das imagens se seguiram por anos, mesmo depois da morte do imperador Leão III no ano 741. No ano de 787, a imperatriz regente Irene da Hungria, viúva do então imperador Leão IV, convocou o Concílio de Nicéia II, com o intuito de pôr um fim ao confronto entre iconoclastas e iconófilos. Revogou o decreto de Leão III, permitindo que as imagens voltassem a ser veneradas em todo o Império Bizantino, bem como previa punir os iconoclastas que discordassem de tal decisão. Todos os mosaicos e estátuas religiosas que haviam sido removidos de Hagia Sophia foram restaurados ou reconstruídos. A própria imperatriz Irene da Hungria foi imortalizada com este mosaico em sua homenagem. O movimento iconoclasta ainda ressurgiria sob a liderança do imperador Leão V, o Armênio, que reinou entre 813 e 820 da Era Comum. Durante a regência da imperatriz Teodora, o iconoclasta patriarca de Constantinopla João VII foi deposto e, em seu lugar, assumiu o defensor da veneração Metódio I. Sob sua presidência, no ano 843 da Era Comum, ocorreu outro concílio e aprovou e subscreveu todas as definições do Segundo Concílio de Nicéia. Iconoclastas foram excomungados em definitivo, pondo um fim a este movimento. Ao mesmo tempo, foi definido que no dia 11 de março, data da reunião do Concílio em 843, a proclamação da memória eterna da ortodoxia e as oferendas à sacralidade das imagens contra os hereges ainda é realizada na Igreja Ortodoxa atualmente como o Domingo da Ortodoxia. Mesmo com sua estrutura física resistindo bravamente a terremotos, maremotos e outros desastres naturais, Hagia Sophia testemunharia a primeira grande divisão da cristandade, conhecida como Cisma do Oriente no ano 1054 da Era Comum. O Cisma do Oriente. As relações entre Oriente e Ocidente por muito tempo se amarguravam pelas disputas eclesiásticas e teológicas. Proeminente entre estas estavam as questões sobre a fonte do Espírito Santo, o Filioque, que era rejeitado pelos cristãos orientais, maioria em Constantinopla, que só admitiam a existência de Deus Pai e seu Filho, suprimindo a premissa da Igreja Romana, que invocava o Espírito Santo,
sendo este a parte principal da Santíssima Trindade nas orações e na Eucaristia. As alegações do Papa da primazia jurídica e pastoral e a posição independente de Constantinopla em relação à pentarquia, liderada pela Igreja Romana, que mantinham os patriarcas de Alexandria, Antioquia, Jerusalém e Constantinopla subordinada à autoridade papal. O distanciamento entre as duas igrejas cristãs tem formas culturais e políticas muito profundas, cultivadas ao longo de séculos. As tensões entre as duas igrejas datam, no mínimo, da divisão do Império Romano em Oriental e Ocidental e a transferência da capital de Roma para Constantinopla no século IV da Era Comum. Uma diferença crescente de pontos de vista entre as duas igrejas resultou na ocupação do Ocidente pelos outros povos invasores bárbaros germânicos, e o Oriente permaneceu herdeiro do mundo clássico. Enquanto a cultura ocidental sucumbiu paulatinamente pela influência de povos germânicos, o Oriente permaneceu desde sempre ligado à tradição da cristandade helenística. Era chamada Igreja de tradição e rito grego. Havia também disputas doutrinárias e acordos sobre a natureza da autoridade papal. A Igreja de Constantinopla respeitou a posição de Roma como capital original do Império, mas ressentia-se de algumas exigências jurisdicionais feitas pelos papas, reforçadas pelo pontificado de Leão IX entre 1048 e 1054 e depois no dos seus sucessores. Além disso, existia oposição do Ocidente em relação à subordinação da Igreja Oriental ao imperador bizantino, cuja prerrogativa de indicar o patriarca da Igreja de Constantinopla ficou conhecida como cesaropapismo. Uma ruptura grave ocorreu entre os anos de 856 e 867 da Era Comum, sob o patriarca Fócio. Sob o pontificado deste, a questão do filioque tornou-se o ponto de discórdia, com a condenação por parte do hierarca da sua inclusão no credo do cristianismo ocidental e a taxação da mesma como herética pelos cristãos do Oriente. Deste modo, para o futuro, as pendências não seriam apenas de natureza disciplinar e litúrgica, mas também de natureza dogmática, como que se comprometia de modo quase irremediável à unidade da Igreja. Quando Miguel Cerulário se tornou patriarca de Constantinopla no ano 1043 da Era Comum, deu início a uma campanha contra as igrejas latinas na cidade de Constantinopla, ordenando o fechamento de todas no ano de 1053, envolvendo na discussão teológica da natureza do Espírito Santo, questão que viria a assumir uma grande importância nos séculos seguintes. No ano 1054 da Era Comum, uma delegação papal viajou a Constantinopla, a fim de repudiar Miguel Cerulário o título de patriarca ecumênico e insistir que ele reconhecesse a alegação de Roma como a mãe de todas as igrejas. O principal propósito do legado papal foi procurar ajuda do Império Bizantino em vista da conquista normanda no sul da Itália e lidar com recentes ataques por Leão de Ácrida contra o uso do pão não fermentado e outros costumes ocidentais, ataques que tinham apoio de Cerulário. Nas dependências da Catedral de Hagia Sofia, o líder da delegação papal, cardeal Humberto, excomungou o patriarca de Constantinopla, Miguel de Cerulário, e, por sua vez, excomungou o cardeal Humberto e outros signatários da Igreja de Roma. Como ambas as igrejas divergiam entre si por razões políticas e teológicas, estas mantiveram suas posições, gerando um impasse que resultou no esgotamento completo de todas as chances de conciliação. Ocorria assim no ano de 1054 da Era Comum, a primeira grande ruptura da cristandade. Os cristãos latinos que seguiam os preceitos papais passaram a se chamar católicos apostólicos romanos, do termo grego católico, que significa universal. Já os cristãos orientais, que decidiram seguir a doutrina da Igreja de Constantinopla, sob a alegação de que suas convicções eram as mais corretas a respeito de sua doutrina e de seus rituais cristãos, passaram a se autodenominar ortodoxos, termo grego que significa justa opinião.
Este rompimento aumentou gradativamente o distanciamento entre católicos e ortodoxos. Em maio do ano de 1182, um massacre em grande escala dos habitantes católicos de Constantinopla pela população ortodoxa da cidade teve um efeito devastador nas já tensas relações entre as igrejas católica e ortodoxa. O massacre também piorou a imagem dos bizantinos aos olhos dos poderes ocidentais. Embora os acordos comerciais tenham sido rapidamente retomados, a hostilidade entre cristãos, ortodoxos e católicos permaneceria. Em abril do ano 1204 da Era Comum, venezianos da Quarta Cruzada invadiram e saquearam Constantinopla. Cruzados saquearam, aterrorizaram e vandalizaram Constantinopla por 3 dias, durante os quais muitas obras de arte gregas e romanas foram roubadas ou destruídas. Igrejas, mosteiros e conventos foram saqueados, e mesmo os altares foram destruídos para que deles se pudesse arrancar o que havia de mais precioso, ouro, mármore ou pedras preciosas, justamente pelos guerreiros que haviam jurado lutar pelo cristianismo. O governante de Veneza, o doge Enrico Dandolo, parecia ter muito mais controle sobre seus homens, e ao invés de uma destruição sem sentido que viam à volta, venezianos roubaram principalmente relíquias religiosas e as obras de arte que se encontravam na igreja de Hagia Sophia, levando estas relíquias para Veneza para decorarem suas próprias igrejas católicas. A Hagia Sophia, então um templo da Igreja Ortodoxa, foi convertida em catedral católica, se tornando sede do Patriarcado Latino de Constantinopla até 1261, quando os bizantinos retomaram o controle da cidade e restituíram o templo de Hagia Sophia à Igreja Ortodoxa. Desde o surgimento das primeiras cidades no mundo antigo, as muralhas desempenharam um papel importante no serviço militar, servindo também como instrumento de controle no crescimento urbano. Estas imponentes fortificações de pedra serviam de proteção daqueles que viviam entre os muros. Para tomar uma cidade, exigia do exército invasor muita persistência para manter o cerco, que geralmente durava meses e até anos. A principal estratégia para forçar a rendição de uma cidade era vencer seus habitantes pela fome, impedindo a entrada de provisões pelos portões. Com a descoberta da pólvora pelos chineses por volta do ano 1000 da Era Comum e a intensificação do uso de armas de fogo, surgiu uma peça de artilharia que revolucionaria os campos de batalha durante a Idade Média. A invenção do canhão, atribuída aos mouros no século XIV, muçulmanos que viviam no norte da África, era capaz de disparar pesados projéteis a uma distância relativamente segura, fora do alcance das armas usadas pelos defensores do burgo, como flechas e pedras incendiárias envolvidas em trapos embebidos em betume, que eram arremessadas por catapultas e por trabucos vindos de dentro das muralhas. Em 1453, após 56 dias de cerco, a bombarda turca, como ficaram conhecidos os canhões fabricados pelo armeiro húngaro Orbán, que ironicamente era cristão, foi capaz de romper finalmente, após intenso bombardeio, a então inexpugnável muralha de Constantinopla. A tomada da antiga capital do Império Romano do Oriente, que se tornara a capital do Império Bizantino, caía em poder dos otomanos, fiéis seguidores do islamismo. Este evento marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, de acordo com a periodização da história ocidental. Com a unificação das tribos da Anatólia pelo líder tribal Oghuz Osman, no final do século XIII, surgiu o Império Otomano, de maioria islâmica,
Os turcos passaram a atacar e ocupar gradativamente inúmeros territórios então pertencentes ao Império Bizantino. Pouco mais de 150 anos após sua fundação, o Império Otomano já havia conquistado quase toda a Turquia, parte da Síria e do Líbano na Ásia Menor, além dos atuais territórios da Grécia, Albânia, Montenegro e da Sérvia na Península Balcânica no sul da Europa. Para consolidar sua expansão, restava aos turcos uma cidade fora de seu alcance. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, resistiu bravamente a 3 grandes cercos dos otomanos nos anos de 1391, 1396 e 1422. Uma muralha de 22 quilômetros de extensão com 96 torres de observação ao longo de toda a sua extensão fazia com que muitos acreditassem que Constantinopla era inexpugnável. Por volta de 1451, o sultão Mehmed II ordenou que a frota marítima turca atacasse a cidade. Os bizantinos lançaram mão de uma arma secreta e mortal, o fogo grego, precursor do lança-chamas, cuja fórmula bizantina, que era um segredo do Estado fortemente guardado e que foi perdido ao longo do tempo. A composição do fogo grego permanece matéria de especulação e debate até hoje. Nem mesmo o mecanismo que era usado para lançar labaredas incendiárias a uma distância de até 50 metros contra embarcações inimigas permanece um mistério. Há quem diga que sua fórmula era uma combinação de resina de vinheiro, nafta, cal, enxofre ou salitre. O fogo do mar, como chamavam os bizantinos, destroçou rapidamente toda a marinha otomana. Mesmo vencendo esta batalha naval, os bizantinos ainda permaneciam sitiados pelos otomanos. Quando tomou conhecimento que o imperador bizantino Constantino XI havia pedido desesperadamente a ajuda das cidades italianas de Roma, Nápoles e Veneza, o sultão Mehmed II sabia que os cercos anteriores haviam fracassado porque a cidade recebia suprimentos pelo mar. Tratou então de fazer um bloqueio naval nas 2 entradas do Mar de Mármara. Em 1452, foi construída às pressas uma fortaleza, armada com 3 pesados canhões no ponto mais estreito do Bósforo, 10 quilômetros ao sul de Constantinopla, e pelo menos 125 navios de guerra ocupando o Estreito de Dardanelos, o Mar de Mármara e o oeste do Estreito de Bósforo. No dia 6 de abril de 1453, Mehmed II, com um exército de 100 mil homens e potentes canhões de bronze fabricados pelo armeiro Orbon, um cristão, que tivera seu projeto recusado pelo então imperador de Constantinopla, Constantino XI. Ao invés de seu adversário, Mehmed II, sultão muçulmano, viu naquele engenho grandes potencialidades e se dispôs a financiar a construção de um protótipo. A bombarda turca era um monstro de bronze de 8 metros de comprimento e pesava 7 toneladas, capaz de disparar projéteis de até 600 quilos a uma distância de 2 quilômetros. O sultão ordenou que seus artilheiros concentrassem todo o poder de fogo sobre o complexo de muralhas que circundavam Constantinopla. Após 56 dias de intenso bombardeio e tenaz resistência dos bizantinos por terra e por mar, a muralha foi finalmente rompida, servindo de porta de entrada para os otomanos, que tomaram o controle total de Constantinopla. Mehmed II, o conquistador, agindo conforme a lei islâmica, permitiu que seus soldados saqueassem a cidade por 3 dias, e não havia se rendido como recompensa aos guerreiros do Islã que haviam cumprido seu dever numa guerra santa contra os infiéis. Os muçulmanos justificavam sua expansão através do conceito da jihad. O primeiro objetivo dos soldados foi saquear as igrejas de Constantinopla com suas imensas riquezas em ouro e prata. Quando os turcos entraram na cidade, muitos cristãos buscaram refúgio em Hagia Sofia, esperando estar salvo nesse lugar de culto, rogando a Deus proteção contra os inimigos e que acontecesse um milagre. De acordo com relatos de cronistas cristãos, Hagia Sofia teve suas portas arrancadas
secas e foi invadida pelos soldados otomanos que massacraram muitos cristãos que estavam abrigados no templo. Nem mesmo sacerdotes, mulheres e crianças foram poupados. Várias peças sacras de ouro, prata e bronze foram levadas. Imagens e mosaicos cristãos foram vandalizados e cobertos com grossas camadas de gesso. Para os cristãos ortodoxos que testemunharam a queda de Constantinopla e a profanação de seu principal templo, tudo aquilo se tratava de uma visão do Apocalipse. Um mundo chegou ao fim, outro mundo começava. No dia 1º de junho de 1453, 3 dias após a tomada de Constantinopla, o líder muçulmano, sultão Mehmed II, ordenou que seus soldados parassem imediatamente o saque e ordenou a reconstrução da cidade. O estuário do Corno de Ouro, local da velha cidade de Constantinopla, que havia sido capital do Império Romano do Oriente e do Império Bizantino por mais de 1000 anos, foi renomeado como Distrito Fatih. Muitas das edificações antigas foram reformadas e suas fachadas ganharam características muçulmanas. Os otomanos transformaram rapidamente Constantinopla, até então bastião do cristianismo, num símbolo da cultura islâmica. Foram criadas fundações religiosas para financiar a construção de grandes mesquitas imperiais, as quais, além de serem um local de oração, tinham estruturas de apoio social anexas, como escolas, hospitais e balneários públicos. Os otomanos permitiram que muçulmanos de todo o império construíssem edificações tanto a leste quanto a oeste, ocupando as 2 margens do Estreito do Bósforo, e rebatizaram o local com o nome de Istambul, que em turco significa a cidade. Mehmed II voltou então suas atenções para Hagia Sophia, principal símbolo do Império Bizantino, que se encontrava em estado deplorável após o saque. Mehmed II e sua corte, ao adentrar no templo, ordenou que Hagia Sophia, a maior igreja do mundo cristão, fosse convertida na primeira mesquita muçulmana imperial, dando-lhe o nome de Hagia Sophia em 1º de junho de 1453, uma sexta-feira, quando Ulana subiu ao púlpito e recitou pela primeira vez no local os versos do Alcorão, livro sagrado da fé islâmica. Aconselhado pelos sacerdotes muçulmanos e com o intuito de dessacralizar o templo cristão de quase 1000 anos de existência, o sultão ordenou a retirada de todos os símbolos cristãos do local. Os sinos, o altar, a iconostase de 15 metros de altura decorada com prata e os vasos sagrados foram todos removidos. Como a fé islâmica considera o culto de quaisquer representações visuais de seres humanos ou animais por meio de pinturas, estátuas ou desenhos uma blasfêmia, os impressionantes mosaicos coloridos de Hagia Sophia, que decoravam as paredes revestidas de mármore, retratando Jesus Cristo, a Virgem Maria, os santos, imperadores e imperatrizes bizantinos, foram todos cobertos por grossas camadas de gesso. Até mesmo os afrescos de 4 anjos querubins, que haviam sido pintados no alto de cada uma das 4 colunas que dão suporte aos arcos abobados, que dão sustentação à cúpula principal, foram recobertos por grossas camadas de reboco. O afresco contendo um halo ao centro com o rosto de Cristo no topo interior do teto do domo principal, também foi coberto com desenhos e proporções geométricas conhecidos como arabescos. Parte do assoalho do templo que continha desenhos cristãos foram parcialmente removidos. A grande cruz fixada no alto da magnífica cúpula de Justiniano foi retirada e em seu lugar foi colocado um crescente de lua, principal símbolo muçulmano. No lugar do altar principal
foi erigido um mirabe voltado para leste em direção a Meca, cidade sagrada da religião islâmica. Os ícones cristãos foram substituídos por símbolos e textos islâmicos no alto das colunas do templo, sendo colocados 8 grandes medalhões redondos pretos, onde estão escritos os nomes de Alá, do profeta Maomé, dos 4 primeiros califas e versículos do Alcorão. As 4 torres externas, conhecidas como minaretes, foram adicionadas mais de 1000 anos após a construção do templo. Por quase 500 anos, Hagia Sophia permaneceu como um templo muçulmano. Seus seguidores tentaram em vão apagar seus mosaicos e outros trabalhos de arte cristã da memória coletiva da cidade. Porém, um fato curioso chamou a atenção dos seguidores do Islã e da então minoria cristã de Istambul por séculos. Desastres naturais como terremotos, muito comuns na região do Bósforo, costumavam causar danos à estrutura do velho templo, que periodicamente precisava de reparos, principalmente quando caía parte das grossas camadas de reboco, expondo parcialmente os mosaicos e suas pinturas, considerados indesejáveis para a fé islâmica, que os obrigava a recobri-los imediatamente com um grosso reboco. Os cristãos viam nestes acontecimentos um castigo divino. Para os muçulmanos, não passava de crendice. Este processo não se completou, uma vez que existem relatos do século XVII em que viajantes notam ainda que era possível ver imagens cristãs na antiga igreja e que os pedreiros e artesãos encarregados de fazer estes reparos nas paredes do templo costumavam arrancar os mosaicos e vendê-los como relíquias sagradas para os viajantes. Essa prática ilegal, tanto para os muçulmanos quanto para os cristãos, que chamavam de simonia, o pecado de comércio de relíquias sagradas, acabou sendo descoberto e muitos desses trabalhadores acabaram sendo severamente punidos. Segundo estudiosos de Hagia Sophia, durante o período em que permaneceu como mesquita muçulmana, entre 1453 e 1931, é possível observar que houve mais a junção de edificações que proporcionaram a ampliação da área construída do templo do que propriamente reformas no interior de sua estrutura original. Em meados do século XIX, o sultão Abdul-Mejid I ordenou que o edifício fosse restaurado por 2 irmãos suíços italianos, Gaspari e Giuseppe Fossati, permitindo que eles documentassem quaisquer mosaicos que viessem a descobrir durante o processo de reforma do templo. Este trabalho não incluía restaurá-los e, após preservar os detalhes sobre a imagem, os Fossati pintavam sobre eles novamente. Este trabalho incluiu cobrir as até então descobertas faces de 2 mosaicos de serafins localizados no centro do edifício. Atualmente, a igreja tem 4 dessas imagens, sendo 2 delas restaurações à tinta criadas pelos Fossati para substituir as 2 que eles não conseguiram encontrar vestígios. Em outros casos, os Fossati recriaram os padrões de mosaico danificados com tinta, uma vez que, redesenhando-os nesse processo, conseguiram restaurá-las de forma satisfatória. Os minaretes foram alterados para que tivessem todos a mesma altura, harmonizando com a cúpula principal. Quando a restauração terminou, a mesquita foi reaberta com uma pomposa cerimônia em 13 de julho de 1849. Os registros dos irmãos Fossati são as principais fontes para diversos mosaicos que se acreditam terem sido totalmente ou parcialmente destruídos no terremoto de 1894, incluindo o grande mosaico do Cristo Pantocrator do Domo, um mosaico que estaria sobre um local não identificado, chamado de a Porta dos Pobres, uma grande imagem de uma cruz cravejada de joias e um grande número de imagens de santos, anjos, patriarcas e padres da igreja. A maior parte das imagens perdidas
estavam localizadas nos tímpanos do edifício. O fim da Primeira Guerra Mundial foi marcado pela dissolução do Império Otomano, proporcionando o surgimento de várias nações independentes na Europa e no Oriente Médio. Após 5 longos anos de crise política, ascendeu ao poder Mustafa Kemal, que proclamou a República da Turquia, se tornando seu primeiro presidente em 1923. Mustafa Kemal Atatürk, considerado o pai da Turquia moderna, empreendeu um vasto programa de reformas liberais nos moldes das democracias ocidentais, entre as quais está a concepção do Estado laico completamente dissociado de convicções religiosas. Em 1931, Mustafa Kemal Atatürk ordenou que a mesquita de Hagia Sofia, então o orgulho dos sultões, fosse fechada. O governo turco empreendeu uma ampla restauração desta antiga edificação, que durou 4 anos. Em 1º de fevereiro de 1935, Hagia Sofia, para os cristãos, ou Hagia Sofia, para os muçulmanos, foi reaberta ao público não como local de oração e culto, mas esse templo sagrado para 2 religiões, a partir de então, seria um museu, onde visitantes de ambos os credos e praticantes de outras religiões teriam acesso a todas as suas dependências e poderiam apreciar diversas relíquias, como os afrescos e os magníficos mosaicos bizantinos de inestimável valor artístico, além de vitrais contendo os padrões geométricos da arquitetura muçulmana e dos medalhões com versículos do Alcorão, várias peças sacras da Igreja Ortodoxa. Em 1985, Hagia Sofia foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Em 1993, o Estado da Turquia iniciou um processo de restauração da Basílica que se arrastou por 16 anos. Em 1993, o Estado da Turquia iniciou um processo de restauração da Basílica que se arrastou por 16 anos. Durante este período, várias salas do templo foram parcialmente interditadas à visitação pública com a colocação de andaimes e tapumes. A Unesco, o governo dos Estados Unidos e entidades não estatais como o World Monument Funds contribuíram com mais de $500 milhão para sua restauração. Em 2009, os andaimes das obras de Hagia Sofia foram retirados sem que tivesse sido alcançado um resultado satisfatório, à exceção da restauração dos mosaicos patrocinada pela Unesco. De acordo com especialistas, esta restauração foi considerada ineficiente quanto à preservação deste prédio milenar. No dia 10 de julho de 2020, o Conselho de Estado da Turquia revogou o status de Museu do Templo e um decreto do presidente Recep Tayyip Erdogan determinou a reclassificação de Hagia Sofia, convertendo-a novamente em mesquita muçulmana. Hagia Sofia continua sendo visitada por turistas turcos e estrangeiros, mas agora com novas regras e vestimentas e comportamento de acordo com os costumes islâmicos. Esta decisão polêmica do presidente turco, que alegou se tratar de uma questão de soberania nacional, rendeu repercussões em todo o mundo. Por ser um local reverenciado tanto por cristãos quanto muçulmanos, as críticas vieram de vários países e da Unesco. Segundo seus críticos, esta medida teve caráter político em função da queda de sua popularidade. Há 18 anos no poder, Erdogan buscou apoio junto à maioria muçulmana, religião com 98% de praticantes na Turquia.
Como Hagia Sophia é Patrimônio Mundial da Humanidade, para a Unesco, qualquer mudança de status deveria ser submetida antes ao comitê do órgão. Várias críticas vieram da Igreja Ortodoxa Russa, a União Europeia, Estados Unidos, da Grécia e até mesmo do aliado de Erdogan, o presidente russo Vladimir Putin. O fato é que hoje Hagia Sophia deixou de ser um museu e passou a ser novamente mesquita muçulmana desde o dia 24 de julho de 2020, uma sexta-feira, quando foram retomadas as preces e orações no interior do monumento. A reconversão em mesquita gera preocupações quanto à preservação do edifício, já que a transformação do local em museu, nos anos 1930, permitiu que os mosaicos cristãos fossem novamente exibidos, o que é proibido pela fé islâmica. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, deixe o seu comentário abaixo da descrição. Críticas e sugestões são importantes para o engrandecimento do nosso canal. Muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro.